Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 17 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos juntos a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. O pastor, o líder cristão, deve ser assim. A leitura que hoje meditamos apresenta a figura do episcopo e do diácono, e a nossa mente vai logo para os bispos, os padres, os diáconos de hoje. Isso é justo, mas as palavras de São Paulo descrevem também como deve ser o líder, qualquer líder dentro da igreja. Não basta ser pastores, precisa ser bons pastores, porque o mau pastor faz mais dano do que um lobo. Somente um bom pastor é parecido a Cristo e é capaz de pastorear o seu rebanho. Da primeira carta di San Paolo Apostolo a Timóteo. Carissimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e sua própria casa. Pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como falamos no início, São Paulo descreve de forma maravilhosa como deve ser um líder, uma pessoa de responsabilidade dentro da Igreja de Deus. Não esqueçamos que Jesus, com 12 apóstolos, evangelizou o mundo. Imagine a força de um líder, homem de Deus. São Paulo fala de episcopos, e essa palavra significa superintendente, supervisor, a pessoa que vigia o rebanho, diríamos o responsável. São Paulo fala também de diáconos e de boas mulheres que servem à igreja. Pelo conjunto, dá para tirar um grande ensinamento válido para todos os que querem servir o rebanho de Deus. Portanto, eis quais são as características de uma pessoa que tem responsabilidade na família ou na sociedade, ou as dentro da igreja. Sejam irrepreensíveis, ou seja, não façam nada de errado, infringindo as leis dos homens ou as leis de Deus.
tenham um comportamento digno e correto. Sejam maridos de uma só mulher, ou seja, sejam fiéis ao matrimônio, não sejam adúlteros. Mesmo que isso pareça descontado, não o é. No decorrer da vida, aparecem muitos enganos na vida afetiva e as pessoas acabam se convencendo que os erros são aceitáveis, ou até pensar que foi Deus que mandou. São Paulo diz claramente que nunca uma pessoa com uma vida afetiva bagunçada ou desordenada poderá assumir um papel de frente na igreja. Maridos de uma só mulher. Essa frase parece estranha, relacionada aos bispos, mas não podemos esquecer que nos primeiros tempos da igreja era normal que fossem nomeados bispos também pessoas casadas, de comprovada seriedade moral e intensa vida espiritual, como o pai de São Gregório de Nazianzo, que era bispo e ordenou sacerdote seu próprio filho, para que o ajudasse na condução da igreja. Depois, Gregório se tornou, por sua vez, um grande bispo e teólogo, e escolheu de não casar e servir totalmente a Deus. Sejam sóbrios e modestos, não amantes do álcool, não violentos, mas pacíficos. Quer dizer, tenham o autodomínio e a ordem de Deus em sua vida. Não sejam escravos dos vícios e das paixões. Ter saído da escravidão é a condição para ajudar outros a sair da escravidão. É muito difícil que uma pessoa que está ainda dentro da fossa consiga salvar alguém. Aqui entra bem o famoso princípio base: evangelizar sem escandalizar. Não pensar que seja suficiente anunciar Jesus com a boca. Essencial é anunciá-lo com uma vida santa, um comportamento santo. Sejam hospitaleiros, ou seja, de coração bondoso, acolhedor. Saibam abrir sua casa aos necessitados. A responsabilidade de ter que tomar decisões difíceis, que não conseguem contentar a todos, nunca justifica um comportamento autoritário, grosseiro, cheio de prevaricações injustificadas. Um responsável deve ser sempre alegre, acolhedor, bondoso, pronto a entender profundamente o outro, levado a pensar o bem mais que o mal do outro, empenhado a simplificar a vida para o outro e não complicá-la, pronto a acolher e a se desdobrar para fazer o outro feliz. Seja capaz de ensinar. Esta é uma característica importante, porque o responsável é como um pai da grande família de Deus. E o filho tem direito de aprender dele. Se uma pessoa não tem paciência para ensinar, não pode ser responsável de nada. Ensinar significa educar, fazer acontecer o bem no coração dos que acompanhamos. O responsável não é um pombo-correio que traz os recados, mas o leito de um rio que continuamente traz a água cristalina de Deus para seus filhos. Inútil dizer que para formar os outros, ele mesmo deve se formar. Para ensinar os outros, ele também tem que procurar ensino, formação. Portanto, não existe um responsável que não esteja em contínuo estado de formação permanente. Saiba governar a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade. Todos nós sabemos como é difícil educar, de forma especial nos nossos dias. Mas nunca devemos esquecer que os que não conseguem educar os filhos biológicos dificilmente conseguirão educar os filhos espirituais. A educação é fruto de um amor firme, de uma firme doçura
e uma doce firmeza. O pai e a mãe não são avós, mas educadores amorosos. Caso não se tenha filhos biológicos, então se pergunte como conseguir educar e formar com firme doçura e doce firmeza os que lhes são confiados mais de perto. O responsável goze de boa consideração por parte do mundo que o cerca, sobretudo das pessoas que não fazem parte da igreja. Irmãos, o bem sempre é reconhecido e estimado, e quem olha de fora logo percebe se uma pessoa é do bem ou do mal. Pense em como é amado o nosso Papa Francisco fora da igreja. Seja assim para nós também. Sejam pessoas de palavra, não escravas do lucro e dinheiro vergonhoso, para não chegar a instrumentalizar a fé para o ganho. Aqui também precisamos refletir, porque um responsável costuma transferir o seu egoísmo pessoal para o pedaço que lhe é confiado. Ou seja, ele não coloca nada do seu próprio bolso, mas também não se interessa da casa de acolhida que está perto dele, da equipe de evangelização que está perto dele. Não é mais mão de vaca no seu pessoal, mas é mão de vaca no geral, e se esconde atrás da casa ou da equipe que lhe é confiada. As mulheres devem ser honradas e dar motivo para que isso aconteça. Ou seja, devem ter um comportamento sério e irrepreensível. Sejam sóbrias e fiéis em tudo. Bem sabemos que uma mulher séria coloca todo mundo no seu lugar só com o seu olhar e a sua postura. Essas características nos ajudarão sempre, que tenhamos uma responsabilidade grande ou pequena. Lembramos que até os pais que vivem em sua pequena família têm uma responsabilidade grande quanto o mundo, porque seus filhos têm um valor infinito para Deus. Irmãos, este simples aprofundamento nos ajudará a entender melhor a leitura que agora vamos reler. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade, pois quem não sabe governar a sua própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam o mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e sua própria casa. Pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que têm maior repercussão em nosso coração e que podem se transformar em um forte propósito.
Chegou o momento para escolher o propósito que guia o nosso dia e possa se tornar uma luz para a nossa vida. Vamos deixar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Bons líderes para o reino de Deus. Paz e alegria a todos. O bom pastor faz um grande bem e um pastor mal formado faz um grande mal. Paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar. Da, 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 da. Oh, oh, oh.
A solidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, a ovelha me transformar. Down, 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 down.